Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 57 da nossa jornada, dia 26 de fevereiro, e seguindo nosso cronograma, os textos são Êxodo 9, Lucas 12, Jó 27 e 1 Coríntios 13. Hoje vamos refletir sobre o Deus que revela seu poder, sobre viver sem hipocrisia e sem ansiedade, sobre manter a integridade mesmo sob acusação e sobre o caminho mais excelente, que é o amor. Se esse tempo tem te abençoado, quero te pedir para seguir o programa aqui na plataforma. Isso ajuda muito a espalhar a palavra. Portanto, já separe seu tempo aí de secreto, seu coração, e vamos juntos para a leitura do dia. Sem mais delongas, Êxodo capítulo 9. As pragas agora se intensificam. Não são apenas desconfortos, são juízos diretos sobre a estrutura econômica, física e espiritual do Egito. Deus anuncia com antecedência a quinta praga: deixe o meu povo ir para que me adore. A peste então atinge todo o rebanho, que era a base econômica do Egito. Mas aqui, novamente, Deus faz distinção. Nada do rebanho de Israel morre. Faraó manda verificar e confirma que Israel realmente foi preservado. Mas mesmo diante da evidência, seu coração se endurece. Vem então a sexta praga, que são as úlceras. Moisés lança a cinza ao ar e ela se transforma em tumores que se tornam úlceras. O juízo atinge diretamente o corpo humano. Os magos não conseguem sequer permanecer diante de Moisés, quanto mais imitar. O poder espiritual que antes tentava competir agora foi totalmente silenciado. E o texto diz novamente: o Senhor endureceu o coração de Faraó. O ciclo então continua e vem a sétima praga, a chuva de pedras. Aqui o discurso de Deus se aprofunda. Deus poderia ter destruído Faraó imediatamente, mas o mantém para revelar seu poder progressivamente. A chuva de pedras é descrita como algo nunca visto antes. Trovões, fogo misturado com gelo, destruição sobre pessoas, animais e plantações. E novamente em Gósen não há praga. Agora, algo interessante acontece. Alguns oficiais de Faraó temem a palavra do Senhor e recolhem seus servos e animais. Faraó então declara: desta vez pequei, o Senhor é justo. Mas Moisés responde com discernimento: eu sei que vocês ainda não temem o Senhor. Arrependimento momentâneo não é uma transformação real. E partindo agora para Lucas capítulo 12, começa com uma multidão tão grande que as pessoas chegam a se atropelar. E é nesse cenário de pressão e visibilidade pública que Jesus adverte: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele revela o que é. Fermento simboliza algo que se espalha silenciosamente. A hipocrisia é exatamente isso, uma religiosidade externa que por dentro está vazia. Jesus afirma que nada ficará oculto, tudo será revelado. A vida diante de Deus não pode ser encenada. Em seguida, ele redefine o temor. Não devemos temer quem pode matar apenas o corpo, mas temos que temer aquele que tem autoridade eterna. Ainda assim, esse mesmo Deus é o Pai que conta os fios de cabelo da nossa cabeça. Ou seja, temor reverente e confiança amorosa caminham juntos. Jesus fala também sobre confessá-lo diante dos homens. Aqui, ele aponta para a fidelidade pública em tempos de perseguição.
Negá-lo é uma rejeição consciente e persistente. A blasfêmia contra o Espírito, conforme o entendimento histórico da Igreja, não é um deslize isolado, mas a rejeição deliberada e contínua da obra do Espírito que revela quem Cristo é. Então, alguém pede que Jesus resolva uma disputa de herança. Ele recusa e expõe o problema real, isto é, a avareza. Surge então a parábola do rico tolo. O homem prospera, amplia celeiros, planeja descanso, mas ele ignora Deus. A crítica não é a riqueza em si, mas a autossuficiência e a ilusão de controle. Ele acumulou para si, mas não foi rico para com Deus. E então vem uma das partes mais necessárias para os dias de hoje. Jesus declara: não andem ansiosos. Jesus usa imagens simples, corvos, lírios, para mostrar que o Pai cuida da criação e cuidará muito mais dos seus filhos. O ensino central aqui é a prioridade. Jesus nunca pediu que o reino fosse a única coisa a se buscar, mas a primeira. Busquem em primeiro lugar o reino. O reino redefine a ordem das nossas preocupações. Depois, Jesus fala sobre vigilância. A imagem do servo preparado aponta para a expectativa constante da volta do Senhor. O ensino é claro, responsabilidade aumenta conforme aumenta o conhecimento. A quem muito foi dado, muito será exigido. Sobre a parte que Jesus fala que veio trazer fogo e divisão, os teólogos explicam que ele não está promovendo conflito, mas revelando que sua presença inevitavelmente provoca decisão. O fogo simboliza juízo e purificação. A divisão ocorre porque nem todos aceitarão o reino. O Evangelho une os que creem, mas separa os que rejeitam. Por fim, Jesus repreende a multidão por saber interpretar o clima, mas não discernir o tempo espiritual em que vivem. O Messias estava ali e muitos não perceberam. Lucas 12 é um chamado à coerência, prioridade e vigilância. Não viver de aparência, não viver dominado por medo, não viver escravizado por bens, mas viver com o coração alinhado ao reino. Partindo para Jó, capítulo 27, aqui Jó continua sua defesa com uma declaração. Ele jura pelo próprio Deus, esse mesmo Deus que, segundo ele, permitiu a sua dor, que jamais abrirá mão da sua integridade. Isso é forte. Mesmo dizendo que Deus amargurou a sua alma, Jó não abandona sua fé, nem distorce a verdade para aliviar a pressão dos amigos. Ele se recusa a confessar um pecado que não cometeu, apenas para encerrar o debate. Jó separa sofrimento de culpa pessoal. Ele afirma que sua consciência não o acusa. Ele tem convicção de inocência diante das acusações feitas contra ele. Só que depois, algo interessante acontece. Jó começa a descrever o destino do perverso, praticamente repetindo a teologia dos amigos, mas ele não diz que todo sofredor é perverso. Ele apenas afirma que sim, o ímpio terá o seu fim. Jó demonstra que conhece a doutrina tradicional da retribuição. Ele não ignora que o mal tem consequências. O que ele contesta é a aplicação imediata dessa lógica ao seu caso. Ele descreve o perverso acumulando riqueza, construindo casa, gerando filhos, mas tudo é temporário. A prosperidade não é garantia de permanência. O vento leva, o juízo alcança, a queda vem. Neste capítulo, Jó mantém sua integridade e reconhece que o mal, no fim, não prospera para sempre.
Aprendemos que integridade não depende de circunstâncias favoráveis. Jó está ferido, incompreendido, acusado, mas não negocia sua consciência. Ele não entende tudo, como já vimos, mas ele também não mente para sobreviver. E isso prepara o caminho para algo ainda mais profundo que virá nos próximos capítulos. E para finalizar o dia de hoje, 1 Coríntios 13. Depois de falar sobre dons espirituais no capítulo anterior, Paulo abre o capítulo 13 dizendo que existe um caminho ainda mais excelente. Esse capítulo não é isolado, ele está no meio da discussão sobre dons. O problema em Corinto não era falta de dons, era falta de amor. Paulo começa mostrando que qualquer manifestação espiritual, por mais impressionante que seja, perde o sentido sem amor. Falar línguas, profetizar, ter uma fé extraordinária, distribuir bens aos pobres ou até ser um mártir, tudo isso pode existir sem amor, e sem amor de nada vale. Paulo redefine grandeza espiritual. O critério de maturidade não é poder, é caráter. Depois, ele descreve o amor, e isso é incrível, de verdade. Ele descreve não como um sentimento romântico, mas como atitude ativa e constante. O amor é paciente, é bondoso, e também sabemos o que uma coisa é pelo que ela não é. E o amor não é invejoso, não é arrogante, não busca os próprios interesses, não guarda rancor. Essa descrição é quase um retrato do próprio Cristo. E então Paulo diz algo central: o amor jamais acaba. Dons são temporários, profecias cessarão, línguas cessarão, o conhecimento é parcial, tudo que hoje é fragmentado será substituído pelo que é completo. Esse termo completo aponta para a consumação final, quando o veremos face a face, quando o conhecimento será pleno na presença de Deus. Hoje, vemos como num espelho antigo, imagem distorcida e imperfeita, mas um dia será direto. E Paulo conclui com 3 realidades que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o maior de todas elas é o amor. A fé e a esperança pertencem ao tempo da espera. O amor pertence à eternidade. Esse capítulo não é apenas sobre sentimento, é sobre maturidade espiritual. Sem amor, dons viram ruído. Com amor, até o menor serviço se torna eterno. Para falar de fé, esperança e amor, poderíamos ficar um áudio aqui só falando disso. Mas para hoje, basta sabermos que sem o amor, de nada vale todos os nossos dons. Querido Deus, obrigada, Pai, por este tempo, por este áudio de hoje, pela leitura da Tua Palavra. Querido Deus, obrigada porque o Senhor é fiel e alinha os nossos corações. Obrigada por este projeto, ó Pai, que é apenas algo para nos auxiliar, ó Deus. E eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, cada pessoa aqui comece a ter experiências contigo no secreto. Pai, que isso aqui sirva apenas como uma ponte, mas que não substitua a revelação individual que o Senhor trará para cada um no seu tempo de secreto. Aumente a nossa fé, Senhor, a nossa perseverança em Ti, que possamos juntos, ó Pai, crescermos em maturidade, ó Pai, em conhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Continue trabalhando em nós e através de nós. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje, viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 58 da nossa leitura.